E aí, Zoeiro, tudo bem com você? Aqui é o canal Zoeira Histórica, eu sou o professor Juarez Júnior e hoje a nossa aula é sobre expansão marítima. Solta a batida aí, compadre! Então, para a gente entender a expansão marítima, é fundamental a gente olhar para a Europa entre os séculos 14 e 15. Porque durante esse período a Europa passava por um grande monopólio comercial, principalmente das cidades italianas de Gênova e Veneza. Nesse sentido, essas cidades controlavam o comércio com as especiarias orientais. Significa que outras nações não tinham acesso a esse mesmo comércio. E alguns países, e principalmente nesse cenário Portugal, vai ser o primeiro a querer também participar desse comércio. A partir disso, o que os portugueses vão tentar fazer? Eles vão tentar contornar a África até chegar na Ásia. Além da questão da necessidade, eu não vou falar bem toda hora. Além da questão do rompimento com o monopólio comercial das cidades italianas, era fundamental nesse momento a busca por metais preciosos. Metais preciosos significava, além da riqueza, ou seja, quanto mais metal o Estado tinha, mais rico ele seria, mas também tem a questão das moedas. Por que as moedas? Porque se você não tem moeda circulando, é difícil você fazer comércio. Por isso, o metal precioso era fundamental nesse momento. Para a gente responder por que Portugal foi o pioneiro da expansão marítima, quando teve a disputa pela continuidade do trono de Portugal, Dom Fernando I, da dinastia de Borgonha, ele morreu e não tinha nenhum parente mais próximo. A partir desse momento, teve o conflito interno em Portugal e a família de Avis, a partir de Dom João I, ele começou a governar Portugal. Ou seja, o que isso significou na prática? Significou que o Estado português ficou centralizado. A partir do momento que você tem o Estado, Igreja e a nobreza e também a burguesia falando a mesma língua, todos queriam os mesmos objetivos. Você queria aumento do comércio, você queria expansão da fé católica, ou melhor, a gente tem um cenário de várias motivações para, enfim, chegar a novos locais. Quais eram os objetivos da Igreja, do Estado, da nobreza e da burguesia nesse momento? Para a Igreja Católica, era fundamental expandir a sua fé, porque havia um crescimento muito grande de contestações às suas práticas. Ou seja, para ela era fundamental encontrar novos fiéis, não fiéis de financiamento de... Não, né? Foi muito ruim essa. Mas pessoas que fossem se converter aos ideais cristãos. Então, era necessário para a Igreja Católica, nesse momento, ter uma fala só. E tendo uma fala só, garantiria os seus objetivos. Para isso, a Igreja vai se aliar com o Estado português. Como essa aliança vai ajudar o Estado português também na prática? Por exemplo, em 1493 vai ter a assinatura da Bula Intercetera, onde essa bula vai dar parte do território do Oceano Atlântico tanto para Portugal quanto para a Espanha. Ou seja, Portugal e Espanha tinham autorização do Papa para explorar essas novas terras. Ou seja, era vantajoso também para o Estado de Portugal se aliar com a Igreja. Para a burguesia era necessário você fazer comércio. Mas vai fazer comércio com quem? Tem que fazer comércio com que dava bastante lucro nesse momento. Estima-se que com as especiarias orientais, o lucro era de em torno de 5.000%. Lembra que eu falei para vocês anteriormente que para o Estado português também era interessante lucrar com essas atividades? Então também era importante para o Estado se aliar com a burguesia. Por quê? Se a burguesia tem acesso a essas especiarias, o Estado também vai ganhar dinheiro com os impostos. Por isso o Estado ajudou a burguesia, principalmente investindo em tecnologia para as navegações. Qual era o lugar onde havia esse investimento para tecnologia de navegação? A Escola de Sagres. Lá na Escola de Sagres foi inventada um barco muito moderno para a época, as caravelas. As caravelas que eram muito mais rápidas do que as embarcações anteriores. Ou seja, há também uma aliança entre a burguesia e o Estado português. Para a nobreza nesse momento, era fundamental você expandir a fé católica, porque nesse momento eles tinham o ideal de cruzada. Calma, ideal de cruzada significa você combater os infiéis, não é besteira que você está pensando não, tá bom? Calma aí. Meu Deus do céu.
É Adi no pulmão de novo atacando. Fica tranquilo. Tá, mas eu tô tratando, tomando os coquetel molotov aí, fica tranquilo. Com os black block. Os coquetel molotov. Foi maneiro, né? Bianca quer aparecer mais que Mirella, ó. Só não pode sair que ela falou a minha bunda. Combater os infiéis era uma das missões da nobreza nesse período. Para vocês perceberem como que era fundamental para a nobreza esse ideal de cruzada, eu vou trazer uma fonte histórica para vocês perceberem na prática como que isso funcionava. A quinta razão foi o grande desejo que havia de acrescentar em a santa fé de nosso Senhor Jesus Cristo e trazer a ela todas as almas que se quisessem salvar, conhecendo que todo o mistério da encarnação, morte e paixão de nosso Senhor Jesus Cristo foi obrado a esta fim, por salvação das almas perdidas, as quais o dito Senhor queria, por seus trabalhos e despesas, trazer ao verdadeiro caminho, conhecendo que não podia ao Senhor fazer maior oferta. Ou seja, a gente vê na prática como uma fonte de 1446, olha que chique, que era fundamental para essa nobreza converter as pessoas ao cristianismo. A gente olhando para esse cenário completo, a gente percebe que, além disso tudo, com o conhecimento náutico a partir da escola de Sagres, que foi possível esse avanço para o mar, essa expansão marítima, também conhecida como as grandes navegações. O primeiro passo dessa expansão marítima, os historiadores especialistas no tema, eles consideram que é a conquista de Ceuta, que fica onde hoje é o Marrocos, lá no norte da África. Isso a gente está falando de 1415. A data não é fundamental, mas ela nos ajuda a entender todo um processo histórico. Então, a partir de 1415, Portugal já começa a expansão marítima de fato. Alguns historiadores consideram, a partir da conquista de Ceuta, o início da globalização. Por que globalização? Esse longo processo de globalização? Porque a partir desse momento foi possível o contato de vários povos diferentes, de vários continentes, o contato de habitantes de vários continentes diferentes. Aí a gente está falando de Europa, de América, de África e de Ásia. Ou seja, vários povos começaram a ter contato de seus produtos e de sua cultura. Isso é uma coisa muito interessante. A longa empreitada dos portugueses de contornar a África até chegar lá na Índia, ela vai durar alguns anos, né? O primeiro fato histórico é a chegada em Ceuta, em 1415, lá onde hoje é o Marrocos, e eles vão construindo feitorias pelo oeste africano, certo? Até contornar a África, até aos poucos conseguirem chegar lá em Calicut, onde hoje é o país chamado Índia. Essa empreitada foi muito lucrativa para os portugueses, gerando cerca de 5.000% de lucro. Portugal, aos poucos, começa a contornar a África. Aí, em 1415, a gente tem a conquista de Ceuta, e com o passar do tempo, Portugal, lembrando que o objetivo final era encontrar rotas alternativas para chegar às Índias. Como é que foi esse contato dos europeus com os africanos? Com o passar do tempo, Portugal foi construindo feitorias pelo norte, sul, leste, oeste, pelo oeste. Eu nunca consigo saber norte, sul, leste, oeste. Aos poucos, os portugueses foram construindo feitorias pelo oeste da África. Afinal, o objetivo era chegar até as Índias, o que eles chamavam de Índias nesse período. Ou seja, a partir da construção dessas feitorias, foi possível para Portugal ter contato com esses africanos. Vocês já ouviram falar do périplo africano? A partir do périplo africano, foi possível o contato dos portugueses com o ouro que existia na África, com o marfim que existia da África e principalmente uma questão que tem tudo a ver com a história do Brasil, que foi o contato com os escravos. Escravos esses que vão ser, durante boa parte da nossa história, a principal mão de obra durante a nossa história foi a mão de obra escrava africana. A questão do uso da mão de obra africana é tema da nossa próxima aula, que a gente vai falar sobre a escravidão no Brasil. Mas a gente já chega lá. Calma. Pelos oceanos, né? A partir da construção desse cenário que eu demonstrei para vocês, é fundamental a gente perceber uma mudança econômica no mundo nesse momento.
onde antes, lá com o monopólio dos comerciantes de Gênova e Veneza, a partir do mar Mediterrâneo, agora vai ter uma mudança nesse cenário, onde, por exemplo, os oceanos Atlântico e Índico eles vão ganhar destaque econômico, porque anteriormente a maioria das atividades dessas especiarias orientais eram realizadas no mar Mediterrâneo. Na nossa aula de semana que vem, a nossa próxima aula vai ser sobre escravidão no Brasil. A gente vai aprender por que a escravidão africana foi adotada, quais eram as condições de vida dessas pessoas, quais regiões eles frequentaram mais no Brasil, as regiões de onde eles vieram. Espero todos vocês aqui. Abraço! Se você gostou do nosso vídeo, se inscreve no canal aqui, deixe seu joinha, acompanhe a gente também pelas outras redes sociais, pelo Twitter, Instagram, pelo nosso blog. É isso. Beijo do gordo! Uou!